Vamos, em seguida, trabalhar uma situação prática para ajudar a entender as questões relacionadas às competências de inovação e ao que foi apresentado até o momento. Um bom exemplo para pensarmos alguns conceitos e práticas sobre as competências de inovação pode vir da própria experiência educacional que estamos vivenciando nesse momento aqui no nosso curso. O nosso curso é oferecido no contexto mais amplo de um conjunto de inovações que estão ocorrendo no campo das tecnologias e da educação. Essas inovações estão sendo difundidas em uma escala global. Nós estamos realizando um curso que é chamado em inglês de MOOC, o que pode ser entendido como um curso online, aberto e endereçado a grandes audiências. A primeira experiência com MOOCs foi lançada em 2008, mas foi a partir de 2011 que os experimentos com os MOOCs começaram a ter uma repercussão mais ampla dos seus aspectos educacionais e da percepção que a sociedade começava a formar desses cursos. Os MOOCs são um tipo de serviço que pode ser considerado uma inovação, tanto tecnológica quanto educacional. Esses cursos foram possíveis porque há um conjunto de técnicas e tecnologias que ajudam esses novos serviços a serem introduzidos e implementados nos mercados em que atuam. Sem o uso da internet, das tecnologias de informação e comunicação, das novas mídias e das novas técnicas de educação e aprendizagem, não teria sido possível levar até os mercados esses novos tipos de cursos e serviços. Mas só a tecnologia não seria suficiente para gerar uma inovação, e nem seria garantia para se ter uma inovação. É preciso haver mercado para que todas essas mudanças técnicas e de serviços sejam consideradas uma inovação. De nada adianta sofisticadas tecnologias e técnicas de educação e de aprendizagem se não houver difusão e consumo dessas tecnologias na forma de novos produtos e serviços disponíveis e aceitos no mercado. Portanto, essas características técnicas e de mercado ajudam a entender os MOOCs como uma inovação tecnológica e educacional. Mas é preciso também entender o contexto em que as inovações surgiram. Muitas dessas inovações, nesta área de ampliação do acesso à educação, surgiram nos Estados Unidos num contexto bem específico, onde os preços e os custos do ensino superior subiram de maneira significativa. Então, muitas empresas surgiram para oferecer esses novos produtos e serviços, motivadas pelas mudanças na estrutura geral da educação superior dos Estados Unidos, que apresentava, então, obstáculos de acesso em razão dos custos mais elevados. Aqui acontece um processo interessante. Mesmo que esse aspecto institucional dos custos de educação tenha sido um motivador importante, o processo de difusão desses novos produtos e serviços foi muito além do mercado norte-americano e hoje tem um alcance global. Isso mostra que, muitas vezes, não se controla os efeitos da inovação, que pode se difundir por vários motivos, muitas vezes motivos que não foram planejados pelas empresas inovadoras. A primeira consequência dessa inovação que nós podemos notar é que esses novos produtos e serviços podem ser considerados uma espécie de evolução do que era anteriormente chamado de educação à distância. O que se verifica hoje é uma convivência de vários modelos de educação, combinando educação formal e educação informal. Temos a educação tradicional, praticamente realizada de maneira integral no modo offline, em salas de aula convencionais. Mas temos também um novo modelo de educação online, baseado em competências, que tem amplo apoio de novas tecnologias de informação e comunicação e das novas mídias sociais. Uma das principais inovações dos MOOCs não está na questão da oferta de cursos online. Não há muita novidade no lado online dos MOOCs, já que o desenvolvimento da educação apoiada por novas tecnologias já vinha sendo desenvolvida com a oferta de serviços online. Certamente, as maiores novidades dos MOOCs estão no potencial de geração de uma escala, na quantidade de alunos, em uma ordem de grandeza de dezenas e até centenas de milhares de estudantes por curso. Outra novidade vem com as possibilidades de realização de cursos mais inclusivos, mais abertos, sem muitas restrições de acesso ao conhecimento ou restrições de ordem operacional. Em geral, os cursos tradicionais online nas universidades eram muitas vezes pagos, oferecidos para obtenção de crédito acadêmico e com matrículas limitadas. Com os MOOCs, essas características mudam, já que os MOOCs são originalmente livres, sem contagem de créditos. Alguns cenários podem ser pensados a partir das mudanças e das inovações que os MOOCs estão trazendo.
É possível pensar que haverá uma manutenção do crescimento de cursos oferecidos nesse formato. E é possível também que surjam mais soluções híbridas que combinem a educação mais tradicional com as novas experiências como os MOOCs, articulando, por exemplo, atividades que são desenvolvidas dentro dos campi das universidades, combinada com as atividades dos MOOCs. Outro desafio importante para os MOOCs é como vai se dar a difusão dos processos de certificação que são oferecidos pelas empresas fornecedoras dos serviços e as organizações e universidades responsáveis pela criação dos conteúdos, e como o mercado vai acomodar essas novas formas de certificação. Esse é um exemplo típico de inovação institucional, ou seja, um tipo de inovação que alterou os padrões de normas de certificação, mas que mantém o nível e a reputação das organizações envolvidas com o processo de certificação. Um último aspecto fundamental que temos que trazer diz respeito ao impacto das inovações propostas pelos MOOCs e pelas novas configurações da educação online. Como entender o nível de impacto dessas inovações? Nos termos que nós definimos anteriormente em relação ao grau de continuidade ou descontinuidade de uma inovação. Os MOOCs e as empresas que estão trabalhando com essas inovações da educação estão criando verdadeiros novos modelos de negócios. Um novo modelo de negócios é uma inovação que consegue mudar os processos de criação, entrega e apropriação de valor por parte de uma empresa ou de uma organização. A forma como os novos modelos de negócios das empresas de educação foram criados e organizados apontam, por exemplo, para novos modos de relacionamento entre as universidades e as empresas de educação online. As empresas de educação online são, tipicamente, empresas que praticam inovação aberta porque dependem muito das competências de construção e manutenção de parcerias. Essas empresas também são muito dependentes de processos de inovação distribuídos e orientados pelos usuários e clientes, que são os alunos e as organizações provedoras de conteúdo. Há, por exemplo, um potencial enorme de geração de inovações a partir das possibilidades de captação e acompanhamento dos padrões de comportamento dos milhões de alunos que agora têm acesso à educação online. Todas essas informações são geradas pelos clientes e parceiros das empresas de educação online. E este é, sem dúvida, um dos principais ativos que as empresas de educação online estão desenvolvendo, certamente cada vez mais de maneira interativa e colaborativa com seus parceiros, usuários e clientes. Por exemplo, quando a educação online consegue criar estruturas de complemento e de desafios às organizações que oferecem serviços de educação, como as universidades, há um potencial de criação de continuidades e descontinuidades. Uma descontinuidade clara que surge é que a educação online é hoje uma alternativa disponível, flexível e adaptável para os estudantes numa escala jamais imaginada anteriormente. Todas as organizações e instituições que trabalham com educação estão mais ou menos conscientes das mudanças que as novas tecnologias estão trazendo. O impacto da internet, das mídias sociais e dos recursos ligados às tecnologias de produção e distribuição de vídeos estão trazendo desafios e oportunidades. Esses desafios e oportunidades concentram-se nas formas com que se produz e se acessa o conhecimento e nas formas de realização do conhecimento e do aprendizado. Bem, este foi o nosso conteúdo sobre as competências de inovação. Muito obrigado pelo seu interesse e pela sua atenção. Espero você no nosso próximo encontro. Até mais!